O efeito estufa é essencial para que exista vida na Terra. Mas, se ele é tão importante assim, por que frequentemente ele tem sido visto como um grande vilão, sendo considerado culpado pelo aquecimento global e por inúmeras catástrofes naturais? Afinal de contas, o que de fato é o efeito estufa? Um fenômeno da natureza ou uma criação do próprio ser humano? As respostas para essas e várias outras questões serão abordadas nessa videoaula. Mas é claro que antes de começarmos, eu irei convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida humana seja possível no planeta Terra. E vamos compreender de que forma isso acontece. Uma estufa é uma construção fechada de plástico ou vidro, usada para produzir alguns alimentos, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. E com isso, é possível manter a temperatura e umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. E esse mesmo efeito ocorre no nosso planeta, pois a Terra é envolvida por uma camada de gases conhecida como atmosfera, que permite que os raios solares passem por ela, atingindo a superfície do planeta. Parte desses raios solares são absorvidos pela superfície. No entanto, a outra parte tenta retornar para o espaço. E é aí que entra em cena o efeito estufa. Uma das camadas da atmosfera terrestre é composta por alguns gases conhecidos como gases do efeito estufa. E esses gases impedem que uma parcela significativa dos raios solares retorne para o espaço, ficando aprisionados na nossa atmosfera e, com isso, mantendo o nosso planeta aquecido com uma temperatura média que atualmente está em torno de 15 graus Celsius. É por esse motivo que o efeito estufa é tão importante para a existência de inúmeras formas de vida no nosso planeta. Pois sem ele, estima-se que a temperatura seria em torno de menos 18 graus Celsius, ou seja, 33 graus a menos. Dessa forma, o planeta Terra seria muito diferente e alguns seres vivos simplesmente não existiriam. Mas se o efeito estufa é tão importante assim, por que ele tem sido associado ao aquecimento global como se fosse um grande vilão do nosso planeta? Isso tem ocorrido porque o ser humano tem desenvolvido inúmeras ações que estão contribuindo para aumentar a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. E assim, o planeta tem ficado com mais calor aprisionado na atmosfera e isso pode ocasionar o aumento da temperatura média da Terra, resultando em um aquecimento global. E agora que já aprendemos como o efeito estufa ocorre, vamos conhecer os principais gases que fazem com que ele aconteça. O CO2, ou dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, que é expelido pela queima de combustíveis fósseis utilizados em muitos veículos, da queima de carvão mineral das indústrias e da queima das florestas. O CH4, metano, que é um gás incolor e inodoro, mas, se for inalado, pode ser tóxico. Ele é expelido pela boca e pelos puns dos animais herbívoros, mas também está presente na decomposição de lixo orgânico e extração de combustíveis. Há também o N2O, conhecido como óxido nitroso, que é um composto formado pela combinação do oxigênio com o nitrogênio gerado na decomposição de resíduos pelos micro-organismos no solo e em atividades agrícolas, principalmente pelo uso de fertilizantes. O CFC, ou clorofluorocarbonetos, composto formado por carbono, cloro e flúor,
É utilizado em aerossóis e em sistemas de refrigeração, como em algumas geladeiras. E o vapor d'água, H2O, que são partículas de água na forma de vapor encontradas em suspensão na atmosfera. Com o aumento da temperatura, mais moléculas de água acabam evaporando e subindo para a atmosfera. E entre todos esses gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, é um dos gases mais emitidos nas atividades humanas. E como visto anteriormente, ele tem sido liberado através do desmatamento, queimadas, queima de combustíveis fósseis nas indústrias e nos veículos, causando efeitos desastrosos, entre eles o aquecimento global, que coloca em risco a vida no planeta. E por esse motivo, na tentativa de combater esses efeitos negativos, líderes de vários países assinaram um novo acordo em 2015 na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP21. O Acordo de Paris passou a ser o maior tratado internacional sobre mudanças climáticas, pois foi um compromisso firmado por 195 países com o objetivo de diminuir a emissão de gases que estão potencializando o efeito estufa e, consequentemente, responsáveis pelo aquecimento global. Tema da nossa próxima aula, que já está disponível no final deste vídeo ou no card logo acima. Mas para que o efeito estufa retorne aos padrões naturais, além das ações governamentais, a população também deve conscientizar-se e criar alguns hábitos individuais no seu dia a dia, que poderá contribuir para que ocorra uma diminuição na emissão dos gases estufa. Como, por exemplo, fazer o uso de bicicleta em pequenos trechos, utilizar o transporte coletivo, reciclar e também fazer o uso de produtos reciclados. E não podemos esquecer de economizar energia elétrica. Até mesmo a redução do consumo de carne bovina e suína pode cooperar para a redução do aquecimento do planeta. E nessa videoaula, nós aprendemos que o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a existência de inúmeras formas de vida na Terra, e que o verdadeiro vilão tem sido o ser humano ao desenvolver inúmeras atividades que são responsáveis por aumentar o efeito estufa, e com isso gerar um aquecimento global capaz de nos trazer inúmeras consequências. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E eu deixo aqui a seguinte reflexão: comecem por vocês a mudança que tanto desejam ver no mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, que será sobre o aquecimento global.